falhas bizarras do canal Eurofoot. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos agora. Se você pensar no Oliver Kahn, provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça é aquele rebote que ele dá nos pés do Ronaldo Fenômeno, né? Na final da Copa de 2002. Mas e se eu te falar que ele teve um frango... Isso é verdade, mano, porque esse daí acho que é o frango mais famoso que a gente lembra do Oliver Kahn, isso aí, na Copa de 2002, né? Que depois que ele levou esse gol, ele ficou até, ó, caladinho, porque antes disso ele tinha falado que ninguém tinha feito gol nele, né? Aí o Ronaldo vai lá e faz 2 gols nele na final da Copa do Mundo de 2002 e traz o Penta pra gente, né? Ainda mais feio e ainda por cima da Champions. Pois é, alguns anos depois do Penta, na temporada 2003-2004, o Bayern de Munique do Oliver Kahn enfrentava justamente o Real Madrid, que tinha Ronaldo Fenômeno. Nossa, aí tava 1 a 0 pro Bayern de Munique, quando o Real teve uma falta de muito longe. Normalmente, de repente, alguém manda um chuveirinho na área, só que aquele Real Madrid tinha Roberto Carlos, amigo. Roberto Carlos não tinha distância que fosse muito grande pra ele, não. Verdade, era o cara tinha força demais na perna. E assim ele fez, só que a bola foi em cima do Oliver Kahn, que caiu pra defender numa boa, mas eu acho que talvez ele viu o Ronaldo na frente dele, ele viu o Roberto Carlos ali, fez o cara tremer porque ele tenta agarrar, a bola passa por debaixo do corpo dele de um jeito muito bizarro, ele engole um frangaço e o Real Madrid empata o jogo em 1 a 1. E aí no jogo de volta... Caraca, mano, escorregou a bola, mano. Nossa, mano, até ele chegou a segurar a bola, né, e tal, mas aí acabou escorregando por debaixo do braço dele. Caraca, que frangaço do Oliver Kahn, mano. Foi 1 a 0 e os bávaros então foram eliminados. E essa aí pode colocar total na conta do Kahn e dos seus traumas de 2002, né? Não sei se influenciou alguma coisa nessa falha, mas eu vou dizer que sim. Isso mostra que nem só de milagre vivem os goleiraços, eles também falham. E já que a gente falou de Penta, algo assim também aconteceu com o Dida uns anos antes. Lendário Dida. Na temporada 2000-2001, o Milan do Dida enfrentava o carismático Leeds United, olha só, né? E lá na Inglaterra tava rolando um 0 a 0 que o Leeds provavelmente comemoraria. Caraca, mano, o Leeds estava na Champions, mano. Hoje em dia nunca mais o Leeds chegou numa Champions assim e tal. E antigamente o Leeds chegava de vez em quando numa Champions, né? Caraca, quem diria, né, tal, que o Leeds antigamente todo tempo tava na Champions. E agora sumiu, nunca mais jogou Champions o Leeds. E aí que o camarada chamado Lee Boyer mete um chutaço do meio da quadra e o Dida faz aquela defesa padrão, né? Bota as duas mãos assim na frente do rosto assim e segura a pelota. Né? Só que ele tenta quicar a bola no chão ou a bola escapa, eu não entendi exatamente, mas a danada vai pra baixo e quica meio que dentro do próprio gol. Aí o Dida tenta reagir, mas meio que chega até a dar uma trombadinha com a trave e assim deixa a bola escapar e passa da linha. Um lance tão bizarro que nem acabou sendo uma falha de defesa e sim um gol contra mesmo, porque a bola já estava segura nas mãos dele e ele mesmo que colocou ela pra dentro, né? E o detalhe é que foi no minuto 89, ou seja, literalmente no final de jogo e deu a vitória pro Leeds. Caraca, mano, que é isso, Dida? Pô, ele já tinha agarrado a bola, mas mesmo assim ele deixou ser feito o gol, mano, sem querer, mas fez, caraca. Até o Dida errava, imagina os goleiros comuns, né? Detalhe que, obviamente, o Dida se redimiu com sobras, só o que ele fez na final de 2003 já vale aí por toda uma carreira, né? Eu juro que eu não vou falar só de falhas de goleiros, mas como aqui estamos falando de arqueiros lendários, né? Teve um lance recente do Neuer falhando contra o Real Madrid, naquele gol do Rossellu na Champions. Do Rossellu, a gente até falou recentemente, mas teve outro lance esquisitíssimo que o Neuer protagonizou, mas que ele deu uma baita sorte. O Bayern jogava contra o Dinamo de Kiev e com muita neve no gramado, o Goretzka foi dar um passe pra trás, meio arriscado, né, de carrinho, e sem poder pegar a bola com as mãos, o Neuer foi confiante pra meter pro mato que o jogo era de campeonato e deu uma furada monumental, cara. Só não ficou marcado como uma falha ainda maior, porque assim, ele deu uma sorte também que a bola foi na trave, né? Não entrou, mas... Caraca, que cagada, mano, que sorte, mano, que a bola não foi pro gol. Cara, o Neuer chutou o vento, mano, achou nada, tentou chutar a bola e achou foi nada. Mas sorte que a bola escapou pra trave e saiu de lado, né? Ou seja, não entrou no gol. Mas se tivesse, cara, que seria uma das falhas mais absurdas do Neuer, mano, na carreira dele. Mas é uma coisa que nem na pelada do fim de semana que a gente espera do goleiro. E olha que o Neuer é conhecido por jogar bem com os pés, né? E foi justamente contra o... E considerado o cara que revolucionou o jogo de pés, né? Porque antigamente, antes do Neuer, né, tal, aparecer, o goleiro só jogava com a mão. Mas depois que ele apareceu e tal, foi com ele que começou esse negócio de jogar com os pés, né? De goleiro jogar
Com as mãos e com os pés, então. Bayern de Munique do Neuer, que o Joe Hart, numa época de um City ainda mais humilde, né, teve um jogo pra esquecer na Champions. Logo no comecinho, o Ribéry manda um balaço e o Hart vai pra bola, tá nela inteirinha, mas ele deixa entrar naquela que tu fica assim, pô, era uma bola difícil? Era, mas era obrigação do goleiro pegar? Também era, né? Mas acontece, só que aí no segundo tempo, de novo, o homem apronta, porque o Miller recebe uma bola na frente dele e ele sai todo meio que desajeitado ali, cara. Aí tomou o drible do Miller, que nem é dos mais rápidos e também não é dos mais dribladores, né? E dá-lhe mais gol do Bayern de Munique. E o hat-trick de falhas do Joe Hart veio quando o Robin fez algo que ele quase nunca fazia. Ele puxa pra canhota, em vez de mandar pro gol, ele puxa de novo pra direita e chuta. Usa a direita mesmo. Eu sei que é um lance raro, mas ele... Caraca, o que, rapaz? O Robin usa as duas pernas pra fazer o gol, mano. Entendeu? Isso é quase impossível, que a maioria das vezes que a gente vê a jogada do Robin, puxou pra esquerda, chutou de esquerda, gol. Ou seja, a bola vai no ângulo, né? Mas essa daí ele usou as duas pernas. Caraca, é algo difícil de se ver, né? Ele tentou e novamente o Hart botou a mão na bola e não foi suficiente pra tirá-la do gol. Meio que ele espalmou pra dentro, sabe? Pra delírio do Guardiola, que naquela época ainda era técnico bávaro e ainda tinha um pouquinho de cabelo. A gente tá pegando um pouquinho pesado com o Hart aqui, porque nenhuma das três falhas foi assim um frangaço, né? Mas o fato é que nesse dia o Hart saiu com o coração partido. Alguns anos depois, agora totalmente com a careca lisinha já, o Guardiola foi treinar justamente o Manchester City e ele tinha o nosso querido Sterling no seu elenco. E aí naquela Champions da temporada 19-20, quando o restante do mata-mata ali foi em jogo único por causa da pandemia, o Citão se viu numa situação onde eles estavam perdendo de 2-1 do Lyon nas quartas de final. E não tinha jogo de volta, então perdeu ali, tava fora da Champions. Até que o Gabriel Jesus fez uma jogadaça e rolou a bola para o Sterling, que apareceu livre, no meio da área, embaixo do travessão, de cara pro gol, sem goleiro. E ele sozinho, isolou chuta pra fora. Cara, o Gabriel fez toda a jogada pro Sterling só empurrar. O famoso faz e me abraça. Tava embaixo da trave, era 2-2. E eu não sei como que o Sterling perdeu. Se acontece aquele lance 10 vezes, eu acho que nem se o cara quisesse perder, ele conseguia, velho. E dessa vez, o Guardiola só teve a lamentar. E o pior esse meme aí do Guardiola se jogando no chão, tá louco, isso é muito engraçado. Mas era um gol muito, muito fácil, que tipo, eu acho que qualquer pessoa, mano, faria esse gol aí, mano. E o Sterling, tipo, um jogador profissional, pô, faz aquela ali, mano, de dar uma chapada simplesmente muito, muito forte e acaba isolando a bola, mano. Um gol que era pra ele ter feito e acabou perdendo, né? É que o City sofreu com mais uma falha, né? Porque depois no terceiro gol do Lyon, vem uma finalização em que o Ederson dá um rebote meio que bizarro pra frente e o Dembélé, não o Ousmane, né? O Moussa Dembélé marca o 3-1 e elimina o City numa das maiores zebras recentes aí da Liga dos Campeões. E falando em Dembélé, não tem como esquecer de um lance bizarro protagonizado agora sim pelo Ousmane. Na temporada 2018-19, o Barça enfrentava nas semifinais da Champions o Liverpool e ia metendo 3-0, até que basicamente no último lance do jogo, o Messi fez a jogada e deixou o Dembélé livre na cara do gol pra chutar com qualquer uma das duas pernas, já que ele é ambidestro, tirar do Alisson e sacramentar o 4-0. Mas ele pegou de forma mascada na bola e acabou recuando pro Alisson, né? A reação do Messi diz tudo sobre a finalização. Messi jogou no chão. Messi não acredita, não. E esse chutinho ridículo aí na hora pareceu, pô, só mais um gol perdido, né? Normal. E tipo assim, o Barça fez 3-0, não vai fazer tanta falta. Pois é, mas foi justamente naquelas semis que na volta o Barcelona toma de 4-0 em Anfield, sofrendo uma das maiores viradas da história do clube. Então era só mais um gol perdido? Era. Mas com o resultado da volta, acabou entrando pra história como um lance que poderia ter mudado tudo, né? Vai saber. É verdade. Falando porque poderia ter ficado 4-4 e poderia ter, sei lá, uma prorrogação e tal. E nisso, talvez o Barcelona poderia reverter o jogo e acabar ganhando nessa partida. Mas aí, pelo gol que o Dembélé perdeu, acabou que junto com os agregados ficou 4-3 pro Liverpool. Ou seja, tchau, tchau, Barcelona, né? Em Dembélé passa uns anos pra frente e ele tá muito bem no Paris Saint-Germain na temporada 24-25. Deu até bola de ouro, né? A temporada dele tenha sido salva pelo Gazzaniga. Exatamente, olha só. Esse camarada é um goleiro que chegou a jogar no nosso Totão da Massa. Mas quando a Champions 2024-25 começou, logo na primeira partida do PSG, eles estavam empatando com o Girona em casa até os 45 do segundo tempo. Quando num chutamento ali do Nuno Mendes, o Gazzaniga tá inteiraço na bola, vai fazer a defesa tranquila e simplesmente deixa a bola passar por baixo das pernas. Um frangaço monstro mesmo daquele. Caraca, assim, missionário, né? Esse gol cagado do Nuno Mendes acabou dando a vitória por 1-0 pro Paris. E vale lembrar, depois disso, a campanha do PSG... Puxa, mano, 1-0 só.
o Paris acabou ganhando o jogo só por causa desse gol que o goleiro deu, mano. Caraca. O PSG foi muito ruim na fase de liga, chegando a perigar nem classificar para o mata-mata. E muito por conta desses 3 pontos aí, eles conseguiram dar a volta por cima. E depois o resto é história, porque eliminaram o Liverpool nas oitavas de final. E o Dembélé com isso tudo conseguiu se consagrar como um dos grandes nomes da temporada. Ó, pelas minhas contas, se o Gazzaniga não falha e o jogo acaba 0 a 0, o PSG teria ficado em 22º na fase de liga, no lugar do City, e teria enfrentado o Real Madrid nos playoffs. Aí seria tinha tomado. Tenso, né? E por falar em aí seria bye-bye pro Real Madrid. Pro Real Madrid não, bye-bye pro PSG, né, então. PSG contra Real Madrid nas oitavas da Champions de 2021-22, eles se enfrentaram. E na ida, o PSG venceu por 1 a 0, né? Enquanto na volta começou Tartaruga Ninja 2 a 0 no agregado. Só que o que podia ser uma vitória tranquila, acabou virando um pesadelo. Isso porque o Donnarumma viu o Benzema chegando, viu ele chegando cada vez mais perto, tentou driblar o Benzema, sei lá o que ele tentou fazer ali, né? Tomou um encontrão do Benza e a bola acabou ficando nos pés do Vini Júnior, que só tocou pro Benzema fazer o dele. Com o detalhe de que o Real não tava bem nesse jogo e não dava muitos sinais de que conseguiria virar essa eliminatória. Mas o Donnarumma deu essa colher de chá e a falha foi o estopim pro Benza acordar, depois fazer mais um. E detalhe, quando o PSG toma essa virada pra 2 a 1, logo na saída de jogo, eles tomam o terceiro, quando o Marquinhos vai tirar uma bola do Vini Júnior e acaba dando uma assistência nos pés do Benzema, que completa o seu hat-trick e de fato vira o confronto. Quando a coisa... Pô, era um jogo que era pro PSG ganhar, mano, e acabou dando de graça aí pro Real Madrid essa vitória, né, então. Aperta, a maioria dos times treme pro Real Madrid, mesmo se o time estiver ganhando e controlando. É doideira. Tanto é que o próximo caso também é assim. Nessa mesmíssima Champions League, agora pegando o Chelsea nas quartas de final, a aura desse time do Real Madrid tava um negócio assim inacreditável, né? No jogo de ida tava 2 a 1 pro Real já, quando o goleirão Mendy resolveu simplesmente cometer o mesmo erro do Donnarumma. Impressionante, parece que ele não viu o jogo das oitavas, né? Deixou o Benzema chegar, deu aquela tremida básica, passou a bola toda fraca, no que o próprio Benzema recuperou e meteu pra dentro da casinha pra fazer mais um hat-trick na Champions. Nessa edição aí da UCL tava um negócio absurdo, literalmente um chutão da defesa do Real Madrid rendeu mais um gol do nada, porque o adversário o quê? Amoleceu as pernas na frente do Benza. Nessa Champions aí, tudo que o francês tocava virava ouro. E os caras... Isso é verdade, mano. Tudo essa temporada, o Benzema tava embaçado, mano. Tava jogando bola demais. Tanto que ele ganhou até a bola de ouro, porque o cara jogou muita bola nessa época. Ganharam a Champions e o Benzema foi bola de ouro, vocês sabem. Isso mesmo. Mas nem sempre o Real Madrid se dá bem nessas aí, tá? Quando eles enfrentavam o Manchester City nas oitavas em 2020, o Varane, que tava defendendo o Real Madrid nessa época, né, acordou num dia inspirado. E num lance meio que sem tanta pressão, não só porque a jogada tava dominada, mas também porque o estádio tava vazio por conta da pandemia, ele perde a bola de uma maneira ridícula pro Gabriel Jesus e o Sterling acaba fazendo o gol. Como se não bastasse, com o jogo 1 a 1, depois o nosso querido Varane vai dar um recuo completamente sem noção pro goleiro de cabeça e acaba passando pro Gabriel Jesus fazer o seu e classificar o City. Gabriel Jesus destruindo o Real na Champions, hein? Aconteceu. Nessa época aí, o Gabriel Jesus jogava muita bola. Ele joga muita bola nos clubes, isso é fato. Mas nessa época do Manchester City, até doido, o cara era embaçado demais, mano. Quem viu, viu. Agora, sabe o mais louco, cara? É que anos depois o Varane explicou que essas falhas foram por causa de uma concussão. Ele teve um choque de cabeça num jogo pela La Liga, saiu de campo e até aí tudo bem. Só que dias depois, no aquecimento pro jogo contra o City, ele já não tava se sentindo legal. Ele disse que tava cansado, sem energia, como se ele fosse um espectador naquele evento e não um protagonista do jogo. Ele disse que queria dar tapa na própria cara, assim, sabe? E ficava falando pra si mesmo, tipo, acorda, acorda. Por quê? Porque ele achou que era só um cansaço de fim de temporada, ele achou que ele não tinha acordado legal. Caraca. Mas só depois ele percebeu que isso aí ainda era efeito do choque de cabeça. Pra você ver como é importante lidar com esse tipo de lesão de forma séria e poupar os jogadores nesses casos, né? É sempre bom lembrar que as falhas do Karius naquela final de 2008 também podem ser atribuídas a uma concussão que ele sofreu. E também é o motivo pelo qual eu fico puto com o jogador que fica simulando que foi atingido na cabeça ou no rosto, né? É algo seríssimo e não deveria ser usado como piada pra esses caras tentarem ludibriar a arbitragem. Agora, a gente falou bastante de Real Madrid e um goleiro histórico deles é o Casillas. Esse era a lenda. Casillas acabou indo pro Porto na reta final da carreira, né? E em um jogo de fase de grupos contra o Dinamo de Kiev, veio um chute bem indefensável na sua direção, mas ele simplesmente espalmou ela pra dentro do próprio patrimônio. Oxe, que é foi um isso, negócio meio bizonho. E o segundo gol do Dinamo, que certamente não ajudou muito o Porto, que acabou caindo na fase de grupos mesmo. Outra falha bizarra de goleiro foi
Um outro goleiro lendário aí, mano, já fez muita história pelo Real Madrid, o Casillas, e o Casillas vai dar um gol desse de graça pro Porto, mano, tentou espalmar a bola pra trás. Ah, Casillas, qual é, mano? Na temporada 15 e 16, quando o Arsenal enfrentava o Olympiacos pela fase de grupos, e o goleiro dos caras era o Ospina, né? Aí numa cobrança de escanteio, o Ospina tá bem fora do gol, e o cara tenta mandar direto, fazer um gol olímpico. Quando o Ospina volta pra redonda, ele acaba segurando ela, mas deixando ela uma quicada dentro do próprio gol, cara. Essa falha me lembrou muito aquela do Dida, na verdade, né? O mesmo tipo de lance, tu apara a bola, mas deixa lá uma quicada. E aí, cara, é uma falha tão absurda que deram um gol contra mesmo. Afinal, é o próprio goleiro que carrega a bola pra dentro da própria meta, né? Essa época do Arsenal aí foi um negócio lamentável, amigo, vou te contar. E lamentável também é a fase do Manchester United. Ruim demais o Manchester United, na Champions League da temporada 23-24, o clube fez uma fase de grupo simplesmente bizonha, né? Eles conseguiram ficar na lanterna atrás de Copenhagen e Galatasaray. E assim, meio que nada dava certo pros Diabos Vermelhos naquela época. Inclusive no gol, o Onana tinha sido contratado aí como um grande goleiro. Onana, ó, bem ruimzinho. O goleirinho bem ruimzinho. Na Inter de Milão que ele tava antes, ele já era mais ou menos. Mas aí depois foi pro Manchester United aí, bem ruimzinho o Ospina. Ospina não, o Onana, né? E tal, mas por algum motivo resolveu aprontar em vários jogos daquela temporada, inclusive na Champions. Contra o Bayern, ele simplesmente engoliu um chute do Sané bem defensável, tá? Num jogo que foi uma derrota de 4-3 pro United, então esse gol aí que ele tomou fez bastante diferença. E contra o Galatasaray, ele resolveu também colecionar erros, cara. Numa partida, ele vai sair jogando com os pés, inclusive o Onana supostamente é muito bom nisso, né? Só que entrega ela de presente pro Mertens, que vai avançando, sofre o pênalti do Casemiro. E no outro jogo, contra o mesmo adversário, tem a falha mais bizarra, na verdade, porque o Ziyech manda uma falta cobrada de muito longe, o Onana cai no chão defendendo a pelota, mas acaba não sei como, cara, espalmando ela pra dentro do próprio gol. Eu lembro muito dessa época, porque ele foi o melhor goleiro da Champions anterior pela Inter de Milão, chegou com pompa, né, um grande investimento pra substituir o De Gea, mas a torcida do United não queria ver o cara mais nem pintado de ouro nesse período, porque ele falhava basicamente em todos os jogos, né? A gente falou muito de... Aí, tipo, a galera do Manchester United reclamava que, tipo, o De Gea dava umas falhadas e tal e tudo, mas, tipo, o De Gea em consideração ao Onana, mano, tu é doido, é o tanto que o De Gea falhou, nem se compara o tanto que o Onana falhou em uma só temporada. O De Gea teve vários anos aí pelo Manchester United, mas esses anos tudo que ele ficou não se compara o tanto de falha que ele fez esse ano, porque, tipo, o que eu acho, né, que, tipo, esses anos que o De Gea ficou lá no Manchester United, ele falou muito menos do que o Onana falhou em uma só temporada, porque, tá assim, o Onana chegou no Manchester United com uma moral gigantesca e jogou nada, pô, nada, falhou demais nessa temporada 2023-2024 pelo Manchester United, tá? O cara tava muito frango, tava dando muito gol pra galera nessa época. Falhas de goleiro, mas talvez nenhuma vai superar aquele caso do Karius na final da Champions. Karius é foda. Eu falei um pouquinho aqui como foi um caso de concussão também, mas a gente falou dessa falha com mais detalhes e mais 11 nesse outro vídeo que tá aparecendo na tela, tá? Também sobre falhas aí bizonhas na Champions League, então vale a pena assistir pra continuar nesse mesmo tema, porque a gente não quis repetir os mesmos casos nesse vídeo aqui, fechou? Fechou. Esse aí foi o jogo que o Karius deu pra ganhar 2 gols pro Real Madrid, acabou dando a Champions pro Real Madrid, porque ele acabou tendo várias falhas aí nessa final. Se não foi 2 gols que ele deu, mas se não me engano foi isso, né? Mas foi uma Champions que, tipo, o Liverpool tinha muita chance de ganhar e acabou perdendo por causa de falha do goleiro, né? Então, mas isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual dessas falhas mais loucas que você acha, mais absurda. Comenta aqui embaixo na opinião de vocês qual que você acha. Eu acho que, sinceramente, eu achei que foi a do Ospina, mano. Tá louco, a Ospina jogar a bola pra dentro do gol, mano. Ou a do Ospina ou a do Dida, mas acho que a do Ospina é pior, mano, na moral. Porque era só ele segurar a bola, mano. Tava de boa. Ele foi, que jogou a bola pra dentro do gol e deu gol, mano, pro outro time, né? Mas acho que foi essa. Então, se você acha que foi outra, deixa nos comentários. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta nos próximos vídeos, que eu quero saber se inscreve aqui pelo canal. Hype o vídeo aí também, pra ajudar a divulgar também. E pra quem não sabe, eu tenho um segundo canal de react lá, eu faço react sobre tudo, tipo, Tente Não Rir, curiosidades, mentais. Então, caso vocês queiram inscrever, vou estar deixando o card aí na tela. E acho que no mais é isso. Obrigado novamente, valeu, até a próxima. Fui!